Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? O mago espera de coração que sim. Tá chegando agora, não sabe onde você tá? Seja muito bem-vindo, esse é o canal de Monge é Mago, porque fui monge, hoje sou mago, meu nome é Wellington e você é muito mais que bem-vindo nesse canal. Caso você curta causos, histórias assombradas, histórias de terror, aconteceu comigo, que são fatos verídicos que nós compartilhamos uns com os outros aqui no canal, considere se inscrever, porque aqui é o que mais temos, né? Também, né, o intuito do canal, para quem não sabe, seja você antigo ou novo, é trazer o ocultismo, né, de forma séria, porém sem ter um ovo na boca, sabe? Falando de forma descontraída, de forma que vocês entendem, de uma forma que todo mundo vai entender o rolê, beleza? E aí, né, você que já é inscrito, já sabe qual é o seu dever? Isso mesmo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda o vídeo para um amigo, para uma amiga, no stories do Instagram, do WhatsApp, do TikTok. Se você repostar um trecho desse vídeo, qualquer coisinha assim já vai ajudar demais o canal a crescer. Lembre-se que o Mago produz esse conteúdo aqui para vocês totalmente gratuito, e a forma de vocês poderem ajudar ou retribuir é compartilhando, é divulgando, é falando do canal para os amigos, é trazendo gente nova para se inscrever. E isso ajuda a gente a continuar, isso motiva a gente, né? A continuar com os quadros, com o canal e tudo mais que a gente faz por aqui. Bom, hoje quarta-feira, dia de causa com os inscritos. Já sabe, né? Vamos reagir tudo junto aqui. Caso você queira mandar o seu caos, a sua história, a sua experiência sobrenatural que você teve aí em vida pro canal, é só você mandar pro e-mail causos.mongeamago@gmail.com, repetindo, causos.mongeamago@gmail.com, tudo junto aí, né? Que o seu caos uma hora vai ser lida, né? O mago tá dando uma diminuída na frequência do caos com os inscritos, porque toda quarta-feira tava ficando cansativo, tava vendo que o pessoal tava cansando, então o mago tá alternando live, caos dos inscritos, live, caos dos inscritos, né? Pra que a gente tenha um equilíbrio aí nos causos com os inscritos. Porém, já estamos no 31º, se não me engano, esse vai ser o 31º causos com os inscritos. Já fizemos 30 quadros desses, meu povo. Muito obrigado a todos que enviaram seus causos, que quiseram compartilhar, seja até mesmo para o mago, para ter uma visão mais madura, né, que o mago pode trazer para vocês do que aconteceu com vocês, seja simplesmente para compartilhar uma história bizarra que você viveu, que você quer que todo mundo saiba. De todo modo, muito obrigado, a minha gratidão se estende até vocês, a todos vocês, aliás, né, que aí compartilham um pouco de suas experiências com o mago e com todo mundo que assiste o nosso canal. E sem mais delongas, bora pro caos de hoje? Nós temos 3 causos e esse primeiro aqui tá grande, então vamos começar logo, sem muita firula, que senão daqui a pouco vocês vão enjoar. Bora lá. O título do primeiro caos é Pré-adolescente fazendo merda? Temos! Olá, magucho. Olá, punheteiros de sigilo. Vocês estão bem? Espero que sim. Eu tô bonzinho, e você, meu amor? Vamos lá se arreganhar igual uma vagabunda, né? Eu sempre falo que antes de aprender com o erro dos outros, do que ser a pessoa que erra. Pois bem, vou contar hoje o porquê de tanta convicção nisso, kkkk, cada K é uma lágrima. Vale ambientar vocês no rolê primeiro, então aí vai. Desde criança eu sempre tive uma mediunidade absurdamente aflorada. Via coisas, sentia coisas, sonhava com coisas premonitórias, e nem sei se essa palavra existe, kkkk. Enfim, como todo médium normal que tenha nascido com isso, acredito eu. É a própria Jean Grey. Mas a minha família era tida como uma coisa de Deus. Eram católicos, então era como se eu fosse uma criança que tinha pureza para ver e se comunicar com coisas que adultos não tinham. Entre parênteses, ai meu Deus, triste, kkkk. Foi chegando a adolescência... O mago tá com uma pigarra que não passa. E aquela inocência toda não existia mais. Só que a mediunidade seguia ali, firme, forte e rígida. Kkkk. E eu comecei a experimentar uma coisa ou outra que me era acessível. E vi que algumas coisas funcionavam e outras não. Nessa de ir me descobrindo espiritualmente, eu resolvi testar o famoso jogo do compasso. Entre parênteses, ninguém me avisou, cara. Kkkk.
Pra quem não conhece, esse é o tabuleiro Ouija de baixo orçamento e compacto, kkkkkk. Como eu não podia praticar muita coisa em casa, era o que estava tendo, e lá fui eu. Fiz todo o Paranauê, consagrei um compasso, nem lembro como, kkkk, e resolvi fazer isso no intervalo da escola, o que pode dar errado, né? Detalhe, eu estudava em uma escola tradicional católica, regida, uma escola católica tradicional regida por padres que ficava nos fundos de uma igreja. Entre parênteses, ô noção do perigo, eu sei. Fiz a primeira vez, chamei espíritos que estavam ali, que queriam se comunicar, e deu certo. Fiz a segunda e deu certo. Comecei então a chamar os amiguinhos para fazer perguntas, e os espíritos ali respondiam coisas que eu não tinha como saber. Até que um belo dia, eu estava finalizando, um desses espíritos não queria finalizar. E aí eu falei, vou finalizar sim. Acabou o recreio e eu tenho que ir para aula. Tchau para você. Entre parênteses, não com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Kkkkkk. Fechei o compasso e fui embora. Mas pasmem, o espírito não foi embora também. Quem diria, não é mesmo? Kkkkkk. Daí começou um inferno. Eu comecei a ser obsessionada por esse espírito. Eu o via pela escada, andando na sala, aparecia como uma menina, bem parecida comigo até, mas tinha olhos azuis, mas um azul estranho, o corpo todo cortado, como se fosse estilhaços de vidro, e vestia uma camisola bem antiga. Ai, que horror! A própria Samara. Com isso, que eu já tinha uma predisposição, comecei a desenvolver uma depressão. Não conseguia mais me concentrar nas aulas, minhas notas despencaram, e eu, que sempre fui tagarela, comecei a ficar muito calada. Até os professores me encaminharam para a psicóloga na escola, mas nada de eu contar o que estava acontecendo. E cada vez foi ficando pior. Eu comecei a definhar. Até que começaram as possessões. Sim, caros punheteiros, aqui vos falo uma sobrevivente. Eita, que a coisa ficou pesada. Gente, isso não é brincadeira. E não tem nada a ver com o que rola nos cultos sensacionalistas por aí. Eu lembro efetivamente de pouca coisa dessa época. Não sei se por estar no estado que eu estava, ou se minha mente bloqueou boa parte, mas foram meses com este problema. Eu achava que ia morrer, e a minha família desesperada não sabia mais o que fazer. Todas as possessões aconteciam na escola. Eu lembro que via ela, e sempre afastado eu vi um homem de meia idade, com um terno preto bem antigo, e uma cartola preta com olhos vermelhos olhando para ela. Entre parênteses, vim descobrir no passado que era o Exu que me acompanha, mas que o rolê era tão pesado que ele não conseguia se aproximar. Nessas possessões, eu com 1,40 m, acho que 1,40 m, acho que nem isso, uns 38 kg e no auge dos meus 10 anos de idade, conseguia descer o pau em 4 a 5 seguranças do tipo armário, porta de balada que tinha na escola. Fazia e acontecia, nunca falava nada, parecia um bicho louco pelo que diziam. As pessoas da escola começaram a ficar com medo de mim. Ninguém mais queria chegar perto ou conviver comigo. Foi um inferno. Eu não conseguia controlar. Lembro da sensação de estar sendo esmagada no fundo do meu corpo, como se estivesse sendo espremida em um ponto de minhas costas. Até que um dia ocorreu a possessão mais grave e perigosa, onde os 4 seguranças que lá estavam tentaram me levar para a capela. Eles me seguravam acima da cabeça deles, cada um em um braço ou perna, porque era como se eu levitasse, e eles não conseguiam me abaixar. Quando chegou próximo à capela, eles não conseguiram me segurar, e imediatamente eu virei de cabeça para baixo e despenquei no chão. Entre parênteses, relato de algumas pessoas que estavam ali, eu lembro 0 coisas desse dia. Eles me arrastaram para a capela e ali uma professora que era umbandista conseguiu me chamar de volta. Eu acordei com ela em cima de mim aos prantos, minhas mãos e pés presos no chão, cada segurança segurando em um ombro, todo mundo chorando. Enfim, acordei com dores pelo corpo todo, mas acordei bem e lúcida, apesar da queda e da batida de cabeça.
Depois daquilo, eu fui proibida de ir à escola. Minha mãe teve uma treta com o padre que eu nunca entendi bem o que rolou. Mas sei que o papo era exorcismo, que ele cogitou chamar um outro padre, mas que eu ia ser expulsa da escola. Gente, enfim. Nossa, ficou pesado, né? Comecei a busca por me livrar daquilo e nada dava conta. Umbanda, candomblé, nada. Até que eu dei a sorte de ir numa igreja, uma dessas evangélicas pequenas de bairro, onde o pastor tinha uma autoridade espiritual absurda e conseguiu me livrar de uma parte daquilo tudo. Entre parênteses, sim, uma parte, porque eu tive consequências pesadas por anos da minha vida. Nesse dia, logo no começo do culto, eu tive uma última possessão. Precisaram esvaziar a igreja porque as coisas começaram a voar e ser arremessadas ali dentro. Ficaram poucas pessoas ali, o pastor e mais umas 4 mulheres. Eu não sei como aconteceu, foram horas ali. Todo o telhado da igreja foi arrancado praticamente, parecia que tinha passado um furacão lá dentro. Eu lembro de voltar a mim e ver um monte de gente fora da igreja olhando pelo vidro. Enfim, foi a última vez. Depois de tudo isso, foram anos lidando com a depressão e tendências suicidas. Tentei as vias de fato várias vezes sem sucesso, porque, né, kkkk, tô aqui. E hoje ainda tenho que lidar com tudo isso de forma mais branda, mas foram consequências que ficaram ali. Paciência. Durante toda a minha adolescência, a igreja evangélica me ajudou muito, porque me ensinou de uma forma meio torta a me proteger e lidar com a mediunidade. Mesmo que lá tenha outro nome, foi na igreja evangélica que conheci o ocultismo, de fato pela primeira vez. E hoje sigo o meu caminho do lado do batuque da força, kkkk. Mas tenho muita dificuldade em sequer imaginar incorporar qualquer coisa. Eu sei que sou médium de corporação. Entre parênteses, vá, kkkk. Tenho essa facilidade, mas fiz um acordo com as minhas entidades, kkkk. Ninguém incorpora e ninguém aparece na minha frente. Tenho pavor de ver ou incorporar qualquer coisa. Mas a gente consegue conversar e se entender. E eles resolveram aparecer só em sonhos para mim, quando precisam. E é isso, gente. Eu tenho muita dificuldade de contar essa experiência, porque além de muito difícil para mim, muita gente duvida. E eu entendo até. Parece coisa de filme. Uma viagem doida. Talvez se não tivesse passado na pele, eu não acreditaria. Mas aqui eu tô, entre amigos. Por isso não façam besteira, em caixa alta. As consequências são reais e podem ser bem sérias. Mas vamos levantar o astral, né, gente? Kkkk, deu tudo certo, tô aqui, vivíssima, bela, plena, e vão ter muitos causos felizes para relatar por aqui. Um beijo e um cheiro, abominem o biruliro e tchau. Que falar. Primeiro, muito obrigado, né, meu amor, por compartilhar a sua história. Óbvio que eu não vou falar quem você é, seu nome, nem nada. Mas muito obrigado. De fato, casos de exorcismo, pelo povo do ocultismo, pelo povo que não frequentou uma realidade de igreja, eles duvidam muito, né? Duvidam muito e de uma forma assim que eu até entendo, como você mesma disse, eu até entendo, parece coisa de filme. Mas eu já vivenciei coisas muito parecidas, então eu entendo a veracidade daquilo que você traz, até porque eu te atendi em Scrying e eu vi tudo isso, né? Então, eu só tenho a dizer muito obrigado por compartilhar, né? E é aquilo, né, gente? É por isso que eu falo, magia é um caminho, ocultismo de modo geral, é um caminho que você só trilha e você só faz quando você sabe o que você está fazendo. Quando você não sabe direito o que você está fazendo, você está numa via de desespero, as coisas dão ruim. E às vezes o dar ruim dá tão, mas tão, mas tão, mas tão ruim que não tem como reverter. Como foi o caso dela, né? O caso dela, ela sofre consequências disso dos 10 anos até os dias de hoje. E ela já é uma moçona já, né? Então, é aquilo. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo,
esse tipo de coisa pode acontecer. Ai, Mago, mas jogo do compasso sempre foi tão clichê. Mas não é porque foi e sempre foi tão clichê que um obsessor não se aproveite disso, né, pra te usar, como aconteceu com ela. Né, um espírito obsessor chegou ali, ainda mais em igreja, né? Um colégio de freiras, um colégio de padres, espíritos obsessores adoram lugares assim, né? Porque, como vocês sabem, padres não transam, acumulam energia, então é um lugar perfeito para esse tipo de espírito tentarem, né, conseguir proveito com o maior número de energia possível. E aí o que ela fala traz com certeza uma reflexão, né, de o obsessor, ele não tá nem aí se é uma criança ou se é um adulto. Ele só quer saber de se alimentar, ele só quer saber de tirar proveito, ele só quer saber da energia. E lidar com obsessores é algo bem complicado. Por quê? Porque eles não saem fácil. Eles impregnam, eles ficam ali e eles vão se alimentando. No caso dela, se alimentaram tanto que possuíram ela. E aí, para ajudar, a menina já era uma X-Men desde pequena e só foi piorando. Eu passei por coisa bem parecida também, por irresponsabilidade minha na adolescência também, quando eu jogava tabuleiro Ouija, né? E as consequências são graves dessas coisas, né? Se você vê casos nos Estados Unidos, tem vários casos de tabuleiro Ouija que termina com polícia. De gente tentando matar o outro, às vezes até cometendo crime porque ficaram possuídas por um obsessor e aconteceu tudo o que aconteceu. Mago, então tabuleiro Ouija é real? Não sei. Eu sei que espíritos obsessores se aproveitam disso sim, né? Se aproveitam disso com toda certeza pra fazer as peripécias deles aí. E se a gente procura isso na nossa inexperiência, na maioria das vezes quem usa tabuleiro Ouija é adolescente. Eu nunca vi adultos ou magistas sérios usarem tabuleiro Ouija, até porque é um puta trabalho você ficar lá, letra por letra, até conseguir responder alguma coisa. Uma sessão deve demorar 3 dias pra acontecer, né? Então, dá pra fazer, mas não vale a pena, sabe? Um oraculista adulto faria isso com muito mais agilidade, usando um tarô, usando uma bola de cristal, por exemplo, para se comunicar diretamente com o espírito, ou então um pêndulo, né? O pêndulo, dá pra fazer um Ouija com um pêndulo, só que é bem mais rápido. Então tem várias formas melhores e mais eficazes do porquê magos não usarem tabuleiro Ouija, porque não faz sentido, né? É algo muito mais para diversão. Só que por ser algo espiritual, que tem oração até para ser feita, e se invoca espírito e tal, os obsessores costumam chegar, né? Então é bem delicado, né? Eu sempre falo, alerta, cuidado. Se seu filho tá brincando de Ouija, cuidado, traça um círculo de sal grosso ao redor, né, para não entrar nenhum espírito obsessor ou algo assim, porque não é bacana. E eu, como aprendiz de exorcista quando eu fui monge, para quem não sabe, né, eu lidei com vários casos de possessão como o dela, né, talvez não tão graves quanto, mas casos de espíritos obsessores que estavam obsediando as pessoas porque as pessoas buscaram tabuleiro Ouija. E na maioria, quase 100% dos casos, eram adolescentes, tá? Eram adolescentes que estavam querendo se divertir e, tipo, numa noite dessas de diversão, até mesmo na escola, a coisa saiu do controle, como sempre, e dá ruim, né? E dá ruim, uma vez que dá ruim, pra reverter é bem complicado. Ainda mais se os seus pais ou forem bitolados, fanáticos, ou então não acreditarem em nada, que é pior ainda. Então, assim, é bem complicado, porque o adulto, ele consegue resolver porque ele mesmo resolve, ele vai atrás da cura dele. Agora, a criança e o adolescente, não. Eles são dependentes de um adulto, né? Então, você que é adolescente que está assistindo esse canal, tenha cautela. A gente sabe que vocês estão na fase de autodescoberta, na fase de tudo novo, ainda mais se você está num canal desse que fala de ocultismo, é um mundo novo, mas não se sintam Harry Potter porque vocês não são, tá? E pode acabar muito ruim, diferente do Harry Potter ou de qualquer história fantasiosa de Hollywood aí. Na magia de verdade tem coisas que são irreversíveis mesmo e acabam dando muito ruim. Bom,
Então, mais uma vez, obrigado, meu amor, por compartilhar esse caso com a gente. E vamos pro próximo, né? Bora. O que importa é que no final ela falou que tá tudo bem com ela superou, ela tá vivendo os dias dela. E claro, como qualquer pessoa traumatizada, ela não vai querer ficar incorporando entidade, uma vez que ela passou por tudo que passou, né? O próximo caso se chama Viagem Astral. Olá, mago, me chamo Wanderson, você que se expôs. Hoje vou contar uma experiência que tive em viagem astral. Fazia parte de um terreiro e éramos muito unidos. Inclusive até hoje somos. Porém o terreiro fica em outra cidade e não tive mais condições financeiras de frequentar. Então, uma certa noite, fui dormir como se nada tivesse acontecido e tive um sonho, entre aspas. Lembro que passava no terreiro onde é a casa do meu pai de santo e da esposa dele. E de lá fomos a um local. Lembro que esse local era muito simples, a luz era muito pouca mesmo, tinha uns tambores e o meu ex-pai de santo mandava eu e a esposa dele observar com atenção, pois cada detalhe era importante para a gente. Do nada eu ouvi uma voz que se dizia ser Exu Mirim. Eu não conseguia ver, mas sabia que estava perto de mim. E meio que se divertia em me ver atordoado sem entender nada. Ah, eles adoram, essas crianças são uma peste. Além desse local simples, tinha um templo mais estruturado à frente, todo de alvenaria. Tinha 2 portas grandes na entrada, mas eu não tinha autorização para entrar lá. Então alguém veio me deixar em casa. Eu lembro que quando acordei, ouvi claramente a voz do meu ex-pai de santo falando comigo, que essa viagem tinha sido feita de última hora, e outras coisas que não lembro mais. Na mesma hora mandei mensagem para ele e no outro dia ele me confirmou tudo e me disse que aquilo realmente tinha acontecido. Achei muito interessante e nunca tinha passado por nada parecido. E assim termina o meu caso. Gratidão. De fato, viagem astral, projeção da consciência, sonho lúcido e todos os demais peripécias oníricas que acontecem com a gente, elas têm um quê interessante, né? Eu já tive várias experiências assim também, como aquele relato aqui. Na verdade é muito comum as pessoas sonharem comigo e eu sonhar com as pessoas, só que eu vejo elas na forma astral, então eu não identifico que são elas. Mas eu lembro que eu sonhei com alguém que eu dei um recado importante para aquela pessoa, né? E aí a pessoa vem e me confirma do nada, eu fico com aquilo, porque eu lembro dos meus sonhos, né? Então eu fico com aquilo o dia inteiro na cabeça. Será que a pessoa vai falar comigo? Será que a fulano vai dizer que sonhou comigo? E aí a pessoa vem, sonhei com você, mago. Eu só respondo, é? Eu sempre falo, é? Né? Porque eu gosto de fazer de Katia cega, eu não gosto de... Não, conta porque eu sonhei, eu não gosto disso. Então eu gosto de fazer o cético, né? Eu gosto de fazer a linha do que não acredita em nada, mas que sabe tudo o que tá acontecendo por detrás. Aquele que joga o verde pra colher o maduro, né? E é muito comum isso, mais comum do que se parece. Inclusive, e sobretudo, né, se você tem uma ligação espiritual, no caso, era o seu pai de santo. Ele tem uma autoridade espiritual sobre você. Os meus iniciados, direto, a gente se encontra nos planos astrais. Meus mentorandos, meus alunos de curso, direto acontece. Mago, sonhei com o senhor essa noite, você tirou uma dúvida que eu tinha, muito obrigado. Alguns iniciados já chegam assim, muito obrigado, e nem pergunta se eu, né... E eu só falo, de nada, né? Você fala, beleza, você ajudou, tá bom, né? E é muito comum, sobretudo se você é devoto de uma deidade lunar. No meu caso, eu sou muito devoto de Hecate, né? Que é a deusa da lua, dos sonhos, da magia e tudo mais. Então, é muito comum experiências oníricas acontecerem de forma intensa comigo, com pessoas ao meu redor. Eu espero que você não tenha se assustado com a experiência, né? Pelo contrário, que você anote no seu diário, porque essas experiências oníricas, elas são fundamentais para fortalecer a nossa crença de que existe algo mais, para não fortalecer a nossa busca, sabe? Eu não digo nossa crença, mas a nossa busca nessa jornada. Porque crença é algo que a gente simplesmente acredita e já era, né? Mas desafie suas crenças, duvide delas, né? Busque, seja um buscador da verdade. E sendo um buscador da verdade, você vai chegar a conclusões próprias, né? Eu cheguei à conclusão própria de que durante o meu sono eu me conecto com a consciência dos outros de alguma forma e direto
acontece, de alguém, mago, sonhei com você, sonhei que você me dava várias instruções de magia, sonhei que a gente fazia um ritual junto, sonhei isso, sonhei aquilo, e aí eu vou confirmando pra pessoa ou não, né? Tem sonhos que eu realmente não lembro, porque eu tenho um sono muito pesado, e eu não sonhei com nada, mas quando eu acordo a pessoa vem, mago, sonhei isso, e você fala, deve ter sido, porque eu não sonhei com nada, então geralmente, né, quando a coisa é muito pesada. Então, parabéns pela experiência, né, de viagem astral aí, meu querido Wanderson. E que seja a primeira de muitas, porque é bem bacana. 2 causos com Héligos. Eita, Laia, que o caos é gigante de novo. Vocês não saiam desse vídeo até acabar, hein? Olá, mago, tudo bem? Pode me chamar de Sofia. Estou para mandar este caos desde o início do quadro e finalmente estou aqui. Até uns 3 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar em Goetia. Até que uma vez, aleatoriamente, achei um vídeo sobre o assunto no canal de uma mocinha, entre aspas, sobre espiritualidade, entre aspas, e ela relatava experiências de um ritual de Goetia. Assisti apenas a 1 ou 2 vídeos, mas não dei muita importância, pois não me pareceu algo muito sério. E ao mesmo tempo eu ficava meio com medo, kkkk. Todo mundo, né, eu acho. O tempo passou. Entre parênteses, cerca de 1 ano mais ou menos. Meu pai teve um infarto fulminante e faleceu. Eita, meus pêsames. E eu fiquei meses resolvendo um rastro de confusão e segredos que ele deixou como herança para mim e minha mãe. Nossa. Na época, eu colocava vídeos no YouTube sobre magia e espiritualidade para ir ouvindo, enquanto dirigia no caminho para o trabalho. E os assuntos nunca tinham nada a ver com Goetia. Acontece que certo dia chegou aqui em casa um papel sobre um processo que estava rolando na justiça. A história é tão confusa que nem dá para explicar aqui. Mas enfim, o importante a se saber é que o tal advogado que movia esses processos contra o meu pai tinha problemas pessoais com ele, entre parênteses, que eu fui descobrir após a morte do meu pai. Só que meu pai estando morto, a corda arrebentava pro lado da minha mãe, e por consequência, pra mim, que não tinha nada a ver com a história. Quando a minha mãe me entregou o papel, o meu desespero foi tão grande que por um momento eu vi tudo desmoronar. Chorei à noite, tive os piores sentimentos contra o meu pai, me senti impotente. Enfim, um liquidificador de emoções. Dormi, acordei e continuei minha rotina normalmente, pois a última coisa que eu poderia neste momento era deixar a peteca cair. Assim que eu entrei no carro e liguei o meu YouTube, o primeiro vídeo que me apareceu na lista foi um sobre Héligos, e na legenda dizia que estava ligado a questões judiciais. Quando coloquei para assistir e ouvir tudo sobre ele, o meu coração disparou de tal forma que eu comecei a chorar ali no carro mesmo. O resto do meu dia foi praticamente inteiro dedicado a encontrar tudo, em caixa alta, sobre Héligos, textos, vídeos, tudo. Passei o resto da semana vendo e lendo tudo que eu encontrava sobre essa tal da Goetia. Pensei, ok, foi um sinal. Como assim do nada aparecer um vídeo sobre isso, tão específico? Agora como eu vou fazer isso? Não tenho conhecimento dos rituais, não tenho experiência, e meu Deus, ele é um demônio? Como assim? Eu vou falar com um demônio? E aí, o que vai acontecer? Indagações de todo mundo, né? Você consegue imaginar como a minha cabeça estava explodindo de informações e o meu coração apertado de desespero? Consigo. Aliás, acho que todos nós aqui conseguimos. E no meio dessa busca desenfreada, de entender como funcionava a coisa, eu acabei encontrando vídeos de um gringo que falava muito sobre Goetia, bruxaria e servidores astrais. E lá ele falava da tal da Goetia patchworking, entre parênteses, indignação, kkkkk. E aquilo, diante da minha inocência e desespero, entre aspas, era o que mais estava acessível. Estava decidido. Vamos falar com o capiroto, vamos ver o que acontece. Se o mundo espiritual se alimenta de nossas energias, como ensinam alguns por aí, naquele momento, energia era o que não faltava em mim. E então, numa sexta-feira, nas primeiras horas, quando clarei o dia, estava eu ali, sentada na minha cama, mentalizando e numa espécie de bate-papo mental. Expliquei a minha situação, o quanto eu estava com medo, por mim e minha mãe sermos prejudicadas, pedi a ele que nos ajudasse a resolver o problema e que o tal advogado parasse de perseguir a minha família,
que ele nos deixasse em paz, afinal, o problema entre ele e o meu pai já tinha sido resolvido há anos, e agora ele estava movido por vingança, e o meu pai, estando morto, não tinha como fazer nada. Falei a oferenda que eu iria fazer em troca, finalizei a minha mentalização, entre aspas, e segui a minha vida. Eu não senti nada de sobrenatural, não vi coisas, nem ouvi. Foi simplesmente normal, zero mediunidade. Os dias passaram e até então tudo estava dentro da normalidade, exceto que eu só pensava em Héligos. Ritual de banimento? Só fui saber o que era isso após conhecer o seu canal. Risos, meses depois. Meu Deus do céu. Passou cerca de 1 mês e meio e um dia, quando eu cheguei em casa, minha mãe me recebe com a notícia. O fulano, advogado, testou positivo para Covid e foi internado hoje. Meu Deus do céu. Um sentimento de satisfação invadiu o meu coração e eu só disse: é só questão de dias. E não deu outra. Em 1 semana, o fulano foi entubado e veio a entrar em óbito dias depois. Pai amado, esse vídeo vai ser desmonetizado com toda certeza. Meu marido, que é ateu e morre de rir com minhas coisas espirituais, ficou olhando sério pra mim. Entre parênteses, eu tinha contado pra ele sobre tudo. E disse: inacreditável. O acordo foi pago. Se foi ele que me atendeu de fato, não sei, mas paguei mesmo assim. Me questiono sobre tanta coincidência. Outro relato com Héligos, bem mais curto e totalmente aleatório. Após toda essa situação, eu assisti vídeos e mais vídeos sobre ocultismos e coisas do tipo. Eu estava maravilhada. Para mim se tornou um entretenimento. Me ajuda a enfrentar o trânsito caótico do trajeto do trabalho para casa. Acontece que eu estava no último semestre da faculdade, próximo das provas finais, trabalhando loucamente, lockdown chegando ao fim, o trânsito começou a ficar mais intenso e passei a assistir às aulas da faculdade deslogada pelo celular e ouvindo a aula no trânsito. Uma certa noite, eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que eu entrava numa loja esotérica e dizia para o homem que vinha me atender: eu vim falar com Héligos. O homem segurou a minha mão e disse: pode falar. Não olhe nos meus olhos. Eu, no sonho, morrendo de vergonha, tendo a consciência de que ia falar bobagem, pedi a ele que me ajudasse nas provas da faculdade, pois eu não estava tendo tempo para me dedicar e estava com horários todos desorganizados. Ele disse que sabia, que estava vendo tudo e concordou. Então eu disse para ele que faria uma tatuagem em gratidão pela ajuda. Acordei assustada, era madrugada ainda e honestamente estava em choque. Pensei: oi? Como assim? Fazendo acordos com Daimons em sonho? Tatuagem? Acorda, querida, tá louca? Beleza. É só mais uma tatuagem diante das muitas que você tem. Mas ainda assim é uma tatuagem, não sai nunca mais. Pois bem, chegaram as provas finais, meu marido dirigia caminho de casa, eu no banco do passageiro, logada no computador, usando a internet no plano no celular, fazendo as provas no trânsito da Marginal. Fechei o semestre sem exames. Passei direto em todas, me formei e hoje tenho uma tatuagem do selo de Héligos. Novamente, se foi interferência dele, não sei. Mas melhor pagar o acordo, né? Que, aliás, fiquei indignada comigo mesma por fazer coisas do tipo em sonho, entre aspas, inconsciente, dormindo, sem controle do que está acontecendo. Beijos a todos e sucesso para o teu canal. Complicado. Complicado porque, assim, certeza que foi uma ação do Daimon, né? Na magia, tudo que acontece pós um ritual ou um intento declarado de forma ritualística, seja essa ritualística só mental ou parafernália cerimonial, tudo que acontece depois não é coincidência, é uma consequência, né? Eu sempre aprendi isso dos meus mestres. Coincidências pós-ritual não existem, existem consequências. Consequências pós-ritual existem, não coincidências. E firmavam isso muito na minha mente, porque de fato é assim que funciona. Aí a mulher tá passando por um problema judicial, né? A Sofia aqui tá passando por um problema grave judicial e chama o Daimon da Justiça. E o Daimon da Justiça é um demônio, ele vai resolver do jeito que tiver que resolver. E aí o cara vai lá e bate as botas na época da pandemia. Posteriormente, olha aqui, por que eu digo que é perigoso
o elo do patchworking. Ela fez patchworking, ou seja, ela mentalizou o Daimon, ficou com o Daimon, teve acesso ao Daimon. A prova de que teve acesso é o resultado dela, que foi positivo ali. Só que passou um tempo e ela sonha com o Daimon de forma involuntária. Sabe o que significa, meus punheteiros de sigilo? Que o Daimon tem acesso à consciência e à inconsciência dela. Por isso o patchworking é perigoso. A sorte que Helios é um Daimon da justiça, é o que eu falo. O povo acha que os Daimons da Goetia, né, eles são Cacodaimons, daquele sentido mais maléfico possível. E nem todos são assim. Alguns realmente são, mas nem todos são, né? Helios é um desses que ele é um dos mais nobres, esse senso de justiça dele é muito elevado. Então dificilmente ela vai sofrer algo muito ruim. Entretanto, acordos inconscientes podem ser feitos, como foi esse caso. E é por isso que eu digo, tenham cautela com esse tipo de prática. Eu jamais vou recomendar. Tem gente que tem resultado positivo, como que nós vimos aqui? Tem. Ainda assim é recomendável? Não. Se Helios aparece amanhã pra ela e num acordo inconsciente ela fecha um acordo com Helios de matar alguém, de fazer alguma coisa, ela vai ter que fazer. Por quê? Porque se ela não fizer, Helios vai retalhar ela. Então, assim, é bem complicado. Olha as consequências disso. Ela tem que ter uma tatuagem de um Daimon na própria pele agora. Porque ela fez isso. Então, assim, o que eu falo sobre esses causos da Sofia aqui é que parabéns pelos resultados, né? Você teve os frutos daquilo que você queria, da forma que queria, foi manifestado. Não temos dúvida quanto a isso. Entretanto, a minha atenção aqui é cuidado, né? Cuidado, porque agora você tem um vínculo que não é quebrado com o Daimon. Ele tem acesso à sua casa, ao seu universo interior, direto. E isso é bem grave. Isso é bem grave. Acordos inconscientes podem ser feitos e bastante coisa doida, né? Eu atendo pessoas que fizeram patchwork e quando eu vou falar com o Daimon, num ritual tradicional de Goetia, o Daimon dá risada da minha cara e fala: ué, se ela invade a minha casa, por que eu não posso invadir a dela? É complicado. E eu não tenho o que falar. Eu falo, você tem razão. Quando o Daimon fala isso pra mim, eu falo, você tem razão. Esses dias atrás mesmo, eu fui tentar resolver um caso de patchwork com um Paimon, né? A pessoa fez patchwork com um Paimon, e aí a coisa começou a degringolar. Paimon, não só Paimon, como os servos de Paimon, os legionários de Paimon, começaram a atormentar a pessoa em sonho. Cada hora queria uma coisa, cada hora pedia uma coisa, cada hora uma oferenda melhor. E virou uma obsessão. Aí a pessoa desesperada, que não conseguia dormir nunca mais direito, chega até mim: mago, não consigo dormir, me ajuda. Aí eu falo: o que você fez? Patchwork. Complicado. É muito complicado, porque a pessoa voluntariamente dá permissão que o Daimon invada o reino dela, porque você invadiu dele primeiro. Né? Então não sei o que pensar não. Mas parabéns pelo resultado de toda forma. Nunca vou recomendar patchwork nesse canal, pelo contrário, vocês vão ver todas as críticas possíveis sobre esse tipo de prática. Eu não creio que criar um elo tão próximo com o Daimon seja algo saudável, não acredito nisso. São forças nocivas por sua própria natureza, ainda que, como no caso de Helios, Ciri, Orobás e alguns outros, sejam mais tranquilos de lidar. Entretanto, não é porque são mais tranquilos que não podem haver consequências negativas. Para mim, na minha visão, você tem que tatuar um selo de uma entidade porque você fez um acordo inconsciente com ele, é algo que eu já considero pesadíssimo demais, né? Entretanto, se você está obtendo aquilo que você quer, por outro lado, tudo é o sacro comércio, como a gente fala, né? Um comércio sagrado. Você faz algo, a entidade faz algo. Você faz algo, a entidade faz algo. E assim vai indo. Bom, esses foram os causos de hoje, foram bem pesados, né? Mas, se você curtiu, por favor, compartilhe esse vídeo. Se você gostou dos causos, manda para um amigo, fala: mano, olha essa história aqui, olha esse caos aqui. Manda para eles reagirem com a gente também. Comenta aí o que você achou. Comentar, além de ajudar a engajar o vídeo, ajuda a comunidade a crescer, a gente falar entre nós o que você achou, o que você não achou, o que você achou mais bizarro dos causos de hoje, o que não. Comenta tudo aí que a gente vai trocar uma ideia aí nos comentários, beleza?
Demais, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, uma consulta oracular, uma consulta de scrying, seja como for, chama que o mago faz acontecer. Você tá precisando de um trabalho de magia, a gente pode tentar orçar, caso não seja nada bizarro, né? E no demais, eu quero fazer um curso, quero fazer seu curso de scrying, quero fazer seu curso de tarô. Tá tudo disponível, são cursos gravados, acesso vitalício e tudo mais, pela Hotmart, que é uma plataforma bem séria, tá bom? Demais, meu povo. Fiquem bem, cada vez mais abominem o biruliro e falou!